Estão vendo a tela? Sim, sim. Sim? Então vamos lá então. Gente, tá com esse negócio de pontuação aí, mas não necessariamente vai valer meio ponto essa questão, não, tá? É só porque eu tirei de prova antiga, essas coisas, aí eu acabou que passo batido, eu nem vi. Então vamos lá. Associe a propriedade com a palavra correspondente. A quantidade de matéria de um corpo. Qual propriedade que ela representa, gente? Massa. Massa. A propriedade do corpo tem que permanecer no seu estado de repouso ou movimento. Se ele está em repouso, ele permanece em repouso. Se ele está em movimento, ele continua em movimento. Inércia. 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 Isso. A propriedade que possibilita um corpo ocupar lugar no espaço. Volume. Volume. Dois corpos que não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Impenetrabilidade. Isso aí, pessoal, esse negócio aí. Impenetrabilidade. Isso. Tranquilinha esse aqui, né? Aham. Aí eu ponho uma dessa na prova, não é tranquilo. Vai entender. Oh. Ah, pessoal, pode pôr isso aqui. Nossa. Pois é. Questão 2. Complete o diagrama abaixo com o nome das respectivas transformações. Então, vamos lá. De sólido para gasoso. Fusão. Fusão. Líquido. De sólido para líquido, desculpa. De sólido para líquido. Nesse Fusão. caso aqui. Agora de líquido para gasoso, a vaporização. Fusão. Peraí, quê? Não, qual que era? Então, mas esse caso aqui é um caso específico. Vaporização é um caso geral, né? A gente poderia colocar vaporização. Mas aqui tem um nome específico, que seria o quê? Ebulição? Evaporação. Evaporação. É o processo de formação de entendi. nuvens, né? Que não é forçado, né? Deixa eu ajeitar aqui. E aí, procede da nuvem para virar líquido de novo. Como é que chama? Condensação. Condensação. E aí, de líquido para sólido? Solidificação. Solidificação. Isso. E de sólido para gasoso e gasoso para sólido? Sublimação. Sublimação. Perfeito. Alguma dúvida aqui? Não. Tranquilinho também, né? Questão 3. Em um laboratório, foram obtidos dados da tabela abaixo relativos a propriedades específicas de alguns materiais. Com base nas informações, responda aos itens. Aí deu uma tabela, deu a massa, deu volume, temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Na letra A, pede para a gente colocar as substâncias em ordem crescente de densidade, ou seja, do menos denso para o mais denso. Só que na tabela não deu densidade para a gente. E aí? Tem que fazer massa dividido pelo volume. Massa dividido pelo volume. Então, densidade de A. Vamos lá. Densidade de A é igual. Como é que fica? Aí 115 dividido por 100. 100. 1,15 gramas por ml, né? Isso. A densidade de B é igual a 174 dividido por 100, é igual a 1,74 gramas por ml. A densidade de C é igual a 0,13 dividido por 100, é igual a 0,0013 gramas por ml. Por último, a densidade de D, 0,12 dividido por 100, é igual a 0,0012 gramas por ml. Beleza, aí pede para a gente colocar substâncias em ordem crescente de densidade. Quem tem a menor densidade aqui é o D. E Depois, é o C. Depois, o A. o A.
e depois o B. Alguma dificuldade aqui? Não. Se tiver, Não. pode falar, viu? Deixa eu só colocar isso aqui. Aí, beleza. Aí, pediu para a gente construir um diagrama de mudança de estado para a substância A, partindo do estado sólido, indicando as respectivas temperaturas de fusão e de ebulição. Vocês conseguiram fazer? Eu não fiz um diagrama, não. Não consegui, não. Eu Mas também não. você não conseguiu? Não. Então vamos lá. Olha só. Começando do sólido, né? Então, vamos pensar aqui no tempo inicial, a substância sólida tá aqui. Coloquei ela só no tempo inicial dela aqui, beleza? Beleza. Tá. Aí chegou o momento dela fundir. Quando ela vai fundir, o que acontece com ela? A temperatura é uma... Tá vendo que ela tem temperatura de fusão e ela tem temperatura de ebulição? Sim. Então, isso é uma substância pura, não é? Isso. Concordam comigo? Concordo. Então, ela tem temperatura de fusão e temperatura de ebulição, ó. Tá aqui. E pediu pra gente indicar qual era a temperatura de fusão e qual era a temperatura de ebulição. Então, olha só. Desculpa, Saúde. gente. Saúde. Amém. Então, deixa eu só colocar isso aqui tracejado. Ó. Deixa eu colocar um... Ó. E aí, pediu pra gente indicar a temperatura de... No caso aqui, a temperatura de fusão, né? Então, a temperatura de fusão dela aqui, 80 graus Celsius, ó. Depois que ela fundiu, ela continua a subir a temperatura, né? Depois que fundiu tudo, aí é líquido. Aí agora a gente vai ter a temperatura de ebulição. Como ele tem temperatura de ebulição constante, tá aqui. E qual é a temperatura de ebulição dele? 218 graus. 218 graus. Aí, tá aqui, ó. E aí, novamente, a temperatura continua a subir, seria no estado gasoso. Então, aqui seria temperatura dada em graus Celsius. E aqui seria o tempo, né? E aí o tempo a gente não sabe se é minutos, se é segundos ou o que é. Mas aqui seria o tempo. Então, temperatura e tempo. E aí a gente construiu o diagrama de mudança de estado. É só isso aqui. Vocês não conseguiram porque vocês não entenderam o que era para fazer ou realmente vocês estavam com dificuldade de fazer? Eu não entendi, tipo, Os dois como juntos. faz. Como faz Entendi. o diagrama. Aí eu buguei. Mas agora entendeu? Agora entendi. Aham. Então, tá bom. E aí, só recordando que é a dica que eu dei para vocês, né? De colocar o quê? Pra gente fazer a interpretação de diagrama. Sólido. Sólido Aqui mais é líquido. sólido mais líquido. Aqui a gente só tem o líquido, né? Aqui a gente tem o líquido mais o gasoso. E aqui, por último, a gente só tem o estado gasoso. Certo? Certinho. Quando acabar de copiar, vocês me avisam. Eu já copiei, já. Tá? Todo mundo? Acho que sim, ninguém falou nada. Né, gente? Eu tinha feito já. Então tá bom. Questão 4. O mercúrio é um metal muito usado no estado líquido para a confecção de termômetros. A temperatura de fusão é menos 39 e sua temperatura é 357. Temperatura de ebulição dele. Assinale a alternativa que apresenta a condição que ele não pode ser usado. Geralmente a gente usa o termômetro em qual estado, gente? Qual estado do que está dentro ali do termômetro? Líquido. O líquido, né? Então ele tem que estar entre menos 39 e 357, não é isso? Isso. Sim. A temperatura ambiente eu já ensinei vocês que é qual temperatura? Vamos ver se vocês vão lembrar.
25 graus Celsius. 25. Então, ele pode ser usado? Pode. Pode. Para medir a temperatura da ebulição de água no nível do mar. Qual a ebulição da água no nível do mar? 100 graus Celsius. Pode ser usado? Pode. Para medir a temperatura do chumbo fundido, que é 327 graus Celsius. Pode ser usado? Acho que não. Pode. Ó, ele tem que estar menor do que 357. Então, ele pode ser usado. Ele ainda não vai ocorrer a passagem do sólido do líquido para o gasoso. Ele passa do líquido para o gasoso 357. Letra D, para medir a temperatura de um alto forno a 1.800 graus. Aí 1.800 graus é muito maior que a temperatura de ebulição. Então, eu marquei a C, só que aí é porque eu não tinha prestado atenção na temperatura do lado. Aham. E para medir a temperatura de uma pessoa com febre. Pode. Aí pode, né? É o que a gente mais usa, né? Sim. Questão 5. Observe na tabela a seguir as temperaturas de fusão e de ebulição das substâncias sob pressão de 1 atm. Com base nesses valores, responda as questões propostas. A temperatura ambiente? Por que a água é líquida? Porque ela ultrapassa a temperatura de fusão, mas a de ebulição não. Porque a temperatura ambiente é maior que a temperatura de fusão, porém é menor que a temperatura de ebulição. TF, TE e TE, tá tranquilo? Tranquilo. O quê? TF e TE. Aham. Temperatura de fusão, temperatura de ebulição, né? E Água ou ferro? Qual entra em ebulição antes? Justifique sua resposta. água. Água. Por quê? Porque a temperatura de ebulição é menor que a do ferro. Em que faixa de temperatura uma indústria deve operar para obter oxigênio no estado líquido? Menos que 183? Menos. Mas só menos que 183? 218. E maior. Então, isso. Maior que menos 218. E menor que menos 183 graus Celsius. Tranquilo essa aqui? Alguma dúvida? Não. Não. Tá bom. Questão 6, a questão que caiu no Colune um tempo, não lembro que ano não, mas a questão que caiu no Colune, tá? Os 3 blocos acima, no caso aqui eu coloquei abaixo, têm o mesmo volume, 1 centímetro cúbico, e são construídos de diferentes tipos de madeira. Colocando-se cada um deles em um copo de 200 ml com água, é correto afirmar que o tamanho do cubo e a quantidade de água faz diferença, gente? Para saber se vai afundar ou se vai boiar? Não. Eu acho que faz, que se tiver pouquinha água, o negócio vai ficar... Ah, não sei. A densidade que faz? O que faz diferença é a densidade. Então, vamos pensar o seguinte. A densidade da água é quanto, gente? Sabem? Não. Não. 1 grama por centímetro cúbico. Eu achei que eu tivesse comentado isso aqui com vocês. Isso aqui é, tipo, a gente saber que a temperatura ambiente é 25 graus Celsius, saber que aqui a temperatura de fusão da água é 0, que a temperatura de ebulição é 100. Também faz parte da gente saber. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico ou 1 grama por ml. Beleza? Beleza. Dito isso, o que vai acontecer com os bloquinhos aqui? O B1 tem densidade maior ou menor do que a água? Maior. B1? Menor. Menor. O da água é 1, né? Ah, é. Então, 0,8. Então, o B1 ele afunda ou flutua? Flutua. Flutua. O B2, densidade maior ou menor do que a da água? Menor. 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 Então, ele afunda ou flutua? Flutua. Flutua. E o B3, densidade maior ou menor? Maior. Maior. Então, ele Afunda. afunda. Então, vamos lá.
Somente B3 vai flutuar, gente? Não. 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 B1 e B2 irão para o fundo do recipiente e B3 irá flutuar? Não. Não. B1 e B3 irão para o fundo e B2 irá flutuar? Não. Não. B1 e B2 irão flutuar na água e B3 irá para o fundo do recipiente? Sim. Mais uma vez eu vou perguntar, prova de coluna difícil? Não. Não problema é que junta o conteúdo, né? Mas se for pensar assim, não é uma coisa tão difícil assim, né? Não, o que faz o coluna ficar difícil é a parte matemática. Porque o resto tá tudo um pouquinho mais ok. Tranquilo essa aqui? Tranquilo. Questão 7. O ponto de fusão do bromo é menos 7,2 graus Celsius. Já o seu ponto de ebulição é 58,5. Indique o estado físico nessa substância nas seguintes temperaturas. 30 graus Celsius. Qual é o estado dele? Sólido. Sólido, porque ele não fundiu ainda, né? Isso. 0 graus Celsius. Líquido. Líquido, porque é maior que a temperatura de fusão. 35 graus Celsius. Líquido. Líquido. 80 graus Celsius. Gasoso. Gasoso, porque é maior que a temperatura de ebulição. E 110 graus Celsius Gasoso. continua gasoso. Não tem um outro estado aí para ele ser, não, né? Isso. São só 3 estados. Tranquilo essa aqui também? Tranquilo. Então, tá bom. Questão 8. O gráfico abaixo representa a variação de temperatura observada no aquecimento de uma determinada substância. Então, o gráfico está aqui. Qual é a primeira dica que eu dei para vocês? Colocar um negócio de S. Sólido. Depois, Líquido. sólido mais líquido. Líquido. Depois, é só líquido. Depois, opa. Depois é líquido mais gasoso e por último, ele é só gasoso, né? Isso. Então tá. Isso aqui é uma substância pura ou uma mistura e por quê, gente? Que já é a letra A. Ele tem ponto de fusão e ele tem temperatura de fusão e temperatura de ebulição ou ele tem faixa de fusão e faixa de ebulição? Ele tem temperatura. Temperatura. Se ele tem temperatura fixa definida, se trata de uma substância Pura. Pura. Isso. Então, é uma substância pura. Opa. Porque apresenta temperatura de fusão e temperatura de ebulição bem definidas. Qual é a faixa de temperatura que a substância permanece sólida, gente? 20 graus. Até 20 graus, vocês concordam comigo? Então, em temperaturas abaixo de 20 graus Celsius, vocês concordam comigo? Porque qualquer temperatura que é abaixo de 20, ele vai ser sólido. Não tem outra fase para ele ser abaixo, por exemplo, de 10 graus Celsius aqui. Faixa de temperatura que ela permanece totalmente líquida. E aí? De 20 graus a 40. De 20 a 40 graus Celsius. Temperatura de ebulição? 40. 40. Aqui, ó, a gente tá vendo a mudança de estado aqui, ó. Temperatura de fusão? 20. Isso. A gente tá vendo mudança de estado aqui, ó. Quanto tempo a fusão demora, gente? 10 minutos. 10 minutos. É só para completar aqui, ela ocorre de 10 a 20 minutos. Tempo que a substância permanece líquida, gente? 20 minutos. 20 minutos.
ocorre de 20 a 40 minutos. Estado físico em 1 hora. Gasoso. 1 hora tá cá pra frente, né? Uhum. Então, ela é gasoso. Estado físico a 35 graus Celsius. Líquido. 35 tá mais ou menos aqui, ó. Então, ele é líquido. Alguma dúvida nesse aqui, gente? Com exceção da letra A? Alguma dúvida Não. nesse aqui? Não? Então, tá bom. Agora é o dever Agora, do livro. dever do livro, página 29. Ok. Mesma coisa, a gente começa com um gráfico. Né? Aí a dica que eu dei para vocês aqui, que vai ficar bem mais fácil. E eu sempre faço isso, tá, gente? Não é só porque eu tô fazendo com vocês, não. Eu realmente sempre faço isso. Então, olha só. Vamos colocar os estados físicos aqui. Novamente, esse é um gráfico de aquecimento, né? Que a temperatura dele está aumentando. E aí, qual o valor da temperatura de fusão da amostra, gente? 40 graus. 40. Exatamente, tá aqui, ó. Puxei aqui, ó. Então, 40 graus Celsius. Isso. Quanto tempo durou a ebulição da amostra, gente? 20 minutos. Vai mais ou menos aqui, de 40 a 60, não é? Isso. Então, ela dura 20 minutos. De 40 a 60 minutos. Qual o estado de agregação dessa substância a 50 graus Celsius, gente? Líquido. 50 graus, ó, tá aqui, ó. Então, ela é líquida, perfeito. Alguma dúvida aqui? Não. Não? Tá bom. Próximo aqui. Então, olha só. Aí a gente tem que prestar atenção, gente. Já fez um exercício parecido com esse. Tem todos os estados aqui? Não. Não tem todos os estados aqui, não. Hoje tá difícil. Essa mudança de tempo, para quem tem rinite, é uma beleza. Nossa senhora. Nem fala, professor. Então, olha só. Aí eu coloquei aqui só para facilitar. Uma amostra de uma substância líquida. Então, aqui a gente vai começar onde? No líquido, não é? Então, líquido e gasoso, líquido mais gasoso e gasoso. Vocês conseguiram identificar que era isso aqui? Sim. Vocês começaram do sólido? Não. Não necessariamente vai começar do sólido. Eu falei que tem hora que a gente tem que prestar atenção, né? Eu fiz um exercício com vocês que a gente começou no sólido para no líquido. E tem esse aqui que a gente vai começar já no líquido. Os dados experimentais foram registrados e utilizados para construir o gráfico a seguir. Então, vamos lá. Na letra A, a mudança de estado é a fusão. Isso aqui, essa é a mudança de estado que acontece, não é? Sim. Uhum. E qual é essa mudança de estado? É fusão? Não. Ela é ebulição, né? Então, a letra A não está correta. Letra B, a mudança de estado ocorre a partir de 100 graus Celsius, correto? Correto. Correto. Mas ainda vamos deixar aqui, porque ela ocorre exatamente em 100 graus Celsius. Vocês concordam comigo que a temperatura não varia? Uhum. Vamos ver se tem uma outra opção, né, mais certa. Se não tiver, a resposta é essa. O sistema apresenta mais de um estado na temperatura ambiente. Temperatura ambiente é 25 graus Celsius, não é? Isso. 25 está mais ou menos aqui. Qual é o estado a 25 graus Celsius? Líquido. Líquido. Então, a letra C também não pode ser, só tem um estado. Letra D, o sistema permaneceu no estado líquido durante 10 minutos. Olha só, foi de 0 até 20 minutos. Então, foi 10 minutos? Não. Não. A mudança de estado termina em 50 minutos. Olha aqui, ó, a mudança de estado termina em 40 minutos. Então, realmente, é a letra B. Meninas, deu
o nosso tempo aqui, mas faltam 3 exercícios para a gente corrigir que eu acho importante para o teste. A gente pode continuar rapidinho? Por mim, pode. O resto das meninas aí. Emily, Maria Angélica, Gabriela, Ana Cláudia. Pode continuar? Só para a gente finalizar. Vou tentar ser o mais rápido, mais breve possível aqui, tá? Então, olha só. A tabela a seguir registra as temperaturas aproximadas medidas a 1 atm de 2 substâncias. Então, ele deu oxigênio e deu etanol. A 40 graus Celsius. O oxigênio é o quê, gente? Gasoso. Gasoso, porque é maior que a temperatura de fusão, é maior que a temperatura de ebulição. E o etanol? Líquido. Líquido. Tá bom. O etanol se encontra no estado gasoso e o oxigênio no estado líquido? Não. Não. Ambos se encontram no estado líquido? Não. Não é possível determinar o estado no qual encontram essas substâncias? Não. Também não. Ambos se encontram no estado gasoso? Não. Não. E o etanol se encontra no estado líquido e o oxigênio no estado gasoso. É isso aí. Tranquilinho? Tranquilinho. Questão 8. Considere a tabela a seguir cujos dados foram obtidos à pressão de 1 atm. Qual dessas substâncias são líquidas a 25 graus Celsius? Então, vamos lá. Deixa eu só copiar aqui. O clorofórmio, gente, a 25 graus Celsius, ele é o quê? Líquido. Líquido, porque é maior do que a fusão e menor do que a ebulição, né? Isso. O propano. Gasoso. Gasoso, que é maior do que ebulição e fusão. O éter etílico, gente. Líquido. Líquido. E a acetona? Líquido. Líquido. Quantas substâncias são líquidas a 25 graus Celsius? 3. 3, né? Beleza. Por último aqui, observe na tabela a seguir as temperaturas de fusão e de ebulição das substâncias medidas sob a pressão de 1 atm. Então, vamos lá. Na temperatura ambiente, por que o oxigênio é um gás? Porque a temperatura ambiente é maior que a temperatura de fusão e de ebulição. Beleza. Etanol ou água? Qual entra em ebulição antes? Justifique sua resposta. Etanol, porque a temperatura de ebulição dele é menor que a da água. Perfeito. Em uma faixa de temperatura, um forno numa siderúrgica deve operar para obter ferro no estado líquido. Maior que 1.535 graus e menor que 2.885 graus Celsius. Por quê? Ela tem que ser maior do que a fusão e menor do que a ebulição, né? Isso. Tranquilo? Meninas, alguma dúvida aqui? Não. Não. Alguma outra dúvida para a prova? Não. Todo mundo vai fechar a prova? Claro, professor. Não. Esperemos. Então tá bom, gente, ó. Boa prova para vocês, tá? E aí a gente se vê amanhã, então, na aula de física. Bom? Ok, professora. Muito obrigada. Tchauzinho. Tchau, pessoal. Tchau, professora.